Então vamos começar? Olá pessoal, quem não me conhece, eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre alguns pilares que são importantes para a gente poder identificar se a nossa estratégia operacional, se nosso setup aí, né, ele é lucrativo ou não. Então eu chamo essa aula aqui de Conheça os seus números, porque nós vamos falar aqui sobre cada um desses itens, sem entrar aqui nos cálculos diretamente, sem entrar nas fórmulas, mas na parte conceitual, eu quero explicar para vocês, no meu ponto de vista, o que eu considero de cada um desses itens, o que eu acho que é importante ou não a gente poder ter, ele prestar mais atenção neles e também até mesmo como fugir de algumas armadilhas aí de conteúdos que a gente encontra na internet. Beleza? Então já vamos direto já para o conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre payoff, risco-retorno, taxa de acerto, fator de lucro e edge. Também vamos falar um pouco sobre break-even, que é o ponto de equilíbrio. Certo? Então vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo risco e retorno. Eu até acho que ele não é na ordem certa, começar pelo risco e retorno, mas eu já quero começar por aqui porque é o que é mais popular, aquilo que é mais conhecido aí do dia a dia, tá? Então, o risco e retorno, a gente até coloca que é a base de tudo. Que é assim, antes de pensar em acertar no mercado, o trader precisa saber o quanto está disposto a perder e o que ele espera ganhar em cada operação. Então, isso aqui eu acho que todo mundo, quando começa no mercado, começa por aqui. A gente, de alguma forma, encontra algum tipo de operação para realizar. Né? A gente, de repente, acha ali no dia a dia uma forma de poder definir se a gente vai entrar ou sair de uma operação. E aí, com base nisso, a gente vai ver quanto que a gente vai arriscar naquela operação. Digamos que você arrisca R$ 100 por operação. Você sabe que, então, que se você tomar um loss ali, você vai arriscar, vai perder 100. E aí você vai definir o quanto que você quer ganhar dessa operação. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de operacional, que você não conheça nada, primeiro dia que você está no day trade, ainda assim, você sabe que no momento que você entrou em uma ordem de compra ou de venda, você está arriscando a perder um valor, você está aí previamente se dispondo a perder, e você espera ganhar um valor, tá? Essa é a relação de risco e retorno. Infelizmente, muitas pessoas falam que você vai ter que o correto é você operar com risco baixo e alto retorno. Tudo bem, é correto. Agora, não dá para dizer que é impossível ou que é incorreto você operar com alguma estratégia que tenha um risco maior do que o retorno. O que não funciona é aquelas estratégias que o risco é muito maior do que o retorno, porque daí você vai ganhar um pouco, mas quando perder, você vai perder muito. Aqui a gente tem um exemplo que é o seguinte, ó, que diz aqui: se você arrisca R$ 100 em cada operação e o seu alvo é 150, então quando você ganha 150, quando você perde 100. Isso significa que a sua relação de risco-retorno é de 1 de risco para 1,5 de retorno, certo? Então, aqui ele mostra o perfil de estratégia que é de acordo com cada trader, tá? Tem trader que se sente à vontade em ter um risco baixo, né, um risco de 1, por exemplo, e ele busca 2 ou 3 de retorno, 4 de retorno, e aí com isso ele vai acabar acertando menos vezes. E tem trader que prefere ter um risco de 1 para ganhar de repente 0,50, 0,75 ou 1 então ele quer ter uma taxa de acerto maior e ele vai preferir então abrir mão de uma parte do retorno, certo? Tem uma equação que se chama equação do trader, que ele é basicamente isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para a gente poder escrever. Vou colocar aqui em branco, ó. É risco, retorno, probabilidade, certo? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O risco, retorno e probabilidade significa o seguinte: dessa equação de três coisas que você tem aí, né, ele seria muito mais parecido como algo assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó, como se fosse um triângulo, tá? E nesse triângulo, você vai ter sempre dois desses itens. Você vai ter dois desses itens. Você consegue ter dois desses, mas você não consegue ter um deles. E você não consegue ter os três. É como se você tivesse aqui esse triângulo e estivesse encaixando ele sobre aquilo que você quer. Isso significa, se você quer um risco baixo e um retorno alto, você vai ter colocado, por exemplo, um de risco e você vai querer pegar aí 10 de retorno. Isso significa que você vai ter baixa probabilidade, certo? Porque imagina assim, ó, se você faz uma compra nesse ponto aqui do mercado
e você coloca o seu stop a 100 pontos. E você quer pegar 1000 pontos aqui acima, certo? Então você vai esperar que o mercado faça uma movimentação de alta, correto? Agora o mercado ele não anda somente em linha reta, ele anda fazendo zigue-zagues. Então, de repente, ele pode ter andado lá 600 pontos e voltar tudo e acabar tirando você aqui no stop. Então, isso significa que se você quer um retorno muito alto e para um risco muito baixo, você vai diminuir essa probabilidade. E aí, diminuindo a probabilidade, você diminui essa taxa de acerto, tá? Que basicamente é essa. Então, quando você está treinando, você está vendo algum tipo de setup, você está fazendo algum tipo de operação aí no dia a dia, provavelmente você está analisando isso. Você vai definir aí no seu teste ou no seu dia a dia o seguinte: o quanto que eu espero de retorno, o quanto que eu espero de, quanto que eu aceito de risco, e aí você vai ver quantas vezes você acerta isso, tá? Agora pensa assim, toda vez que você tem lá como alvo 600 pontos, que você fez a sua estratégia assim, para um risco de 100 pontos, e você corta ele com 300, com 200, você está estragando a taxa, a estatística desse operacional. Então, mesmo que ele vá lá várias vezes, o fato de que ele vai te dar stop algumas vezes vai acabar deixando essa relação ruim para você. Você vai acabar tendo uma relação muito ruim entre risco, retorno e probabilidade, e provavelmente você vai acabar não ficando positivo no longo prazo. Outra coisa, para quem tem muitas estratégias, tá? Quem tem muitas formas diferentes de operar, para cada estratégia vai ter essa estatística toda que eu vou apresentar aqui nessa aula de hoje. Então, às vezes, vale muito mais a pena você focar em uma estratégia primeiro, validar ela, que é analisar todos esses itens que nós vamos conversar aqui, chegar à conclusão que ela é positiva, focar nela com disciplina para executar sempre ela, que aí sim você vai ter aí no final de uma quantidade maior de trades, você vai ter ela com um valor lucrativo, certo? Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Aqui fica bem mais claro para a gente analisar. Ó. Quando você tem um risco alto, um retorno baixo, aqui é quantas vezes você tem que acertar, tá? Então significa o seguinte: se você tem 4 de risco para 1 de retorno, significa que se você acertar 20% das vezes, você vai ter loss, você vai ficar com prejuízo. Você só vai ficar no 0 a 0 se acertar 80%. E para ser ganhador, você vai ter que acertar 90% para cima. Então, numa estratégia que tem 4 de risco, ou seja, você arriscou R$ 400 e quer ganhar R$ 100, para você ficar lucrativo, você tem que ter alta taxa de acerto. Aí você vai me dizer, tá, então significa que não tem como ficar lucrativo. Não, tem sim como ficar lucrativo. Mas veja bem, você vai ter que acertar acima de 80%, você vai ter que acertar acima de 90% para ficar lucrativo. Até mesmo porque você tem taxas envolvidas na operação. Então você vai ter que acertar aí uma quantidade alta de vezes, tá? Tem estratégias que são assim, tem estratégias que você vai ter um risco maior, um retorno menor e vai acertar muitas vezes. Não está errado isso. Agora, tem que se encaixar com o seu perfil. Você tem que ficar satisfeito com isso, tá? Você vai acertar várias vezes, mas quando você errar, ele vai acabar puxando várias vezes para trás o seu resultado. E vai acontecer. Não existe nenhuma. Eu nunca vi nenhum operacional com 100% de taxa de acerto, tá? Mesmo que ele coloque ali que ele tem um risco de 100 vezes para 1 de retorno, e vai parecer que a taxa de acerto dele é 100%, mas não é. Vai, se a gente for colocar na matemática, vai ser 99,9 alguma coisa. Só que essa fração, quando der errado, quando der stop, vai jogar todo o resultado de muito tempo para trás. Então você vai ter que tentar equilibrar isso de acordo com o seu perfil para poder funcionar, certo? Por exemplo, uma estratégia 1 para 1, que é tão conhecida no mercado, ó, 1 de risco para 1 de retorno, ou seja, arriscou R$ 100, você quer ganhar R$ 100, com 50% você fica no 0 a 0, sendo que com 50% você fica negativo, porque tem as taxas, tá? Mas 0 a 0 se a gente não contar as taxas. E a partir de 60% você é ganhador. Agora, uma estratégia que você arrisca 1 e tenta ganhar 3 de retorno, a partir de 30% de ganho, você já vai começar a ficar lucrativo, certo? Agora, o que vai acontecer nesse tipo de operação? Veja que nesse tipo de operação aí, nós temos, deixa eu só escrever aqui, ó, nós temos aí risco baixo, tá? Risco baixo. A gente vai ter retorno alto. E aí, o que vai acontecer com a probabilidade? A probabilidade reduz.
Então, a gente tem risco pequeno, alto retorno, probabilidade menor. Ou seja, vai acontecer de a gente errar muitas vezes. Por isso que ele diz o seguinte: acertando apenas 30% já fica lucrativo. Então, o trader precisa saber que ele vai errar várias vezes e tem que confiar nisso, tá? No meu perfil, eu não consigo operar assim, eu não gosto de operar assim, porque eu considero que o trader tem que ter boa confiança para poder operar. Ele tem que se sentir confiante. E eu acredito que, principalmente um trader iniciante, vai ter dificuldade de aceitar perder 7 vezes a cada, digamos que em 10 operações ele vai perder 7 vezes, e aí quando ele acertar essas 3, vai dar todo o valor. Se ele tiver esse perfil, ótimo, ele vai fazer esse tipo de operação e vai funcionar. Se ele não tem esse perfil, ele estiver tentando fazer esse tipo de operação, vai acontecer que no meio do caminho ele vai sair da disciplina, vai fazer uma operação errada e vai estragar toda essa estatística, certo? Então, para um iniciante, o ideal seria ele operar, começando com o iniciante, tá? Ou no 1 para 1, mas aí no 1 para 1 ele tem que acertar mais de 50% das vezes. Então ele teria que ter algum tipo de estratégia que acerte aí 60% e que seja 1 para 1. Aí ele vai trabalhar bem. Ou 1 de risco para 2 de retorno. Isso para um iniciante, certo? Porque aí se ele acertar aí a partir de 40%, já está ok, ele já vai ficar lucrativo. Aí eu acho que a cada 10 aí ele errar 6, talvez não mexa tanto com a confiança dele, certo? Eu gosto de operar com algo que seria parecido com isso aqui, ó, 2 de risco para 1 de retorno, mas não é. No meu operacional, eu opero assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu opero com 1 de risco. O mínimo da minha estratégia é isso aqui, ó, para 0,75 de retorno. E aí o que eu tenho com isso? Eu tenho aqui um risco que é baixo, eu tenho um retorno que é baixo. Então, como lembra na equação do trader, nunca tem os três. Então, se eu tenho um risco baixo, um retorno baixo, o que eu vou ter alto? Probabilidade. Então, eu vou ter aqui alta probabilidade. Beleza? Entendido isso sobre risco, retorno e probabilidade, sobre a equação do trader, vamos para o próximo item, que é a taxa de acerto. Então, eu penso que quando a pessoa está começando a desenvolver algum operacional, ele precisa ter uma ideia de qual que é a taxa de acerto. Só que para saber, para poder testar a taxa de acerto, ele vai ter que definir um risco e retorno. Tá? Então, pensa assim, se você tem uma estratégia que você entra e busca 400 pontos de alvo. Quando você entra, você busca 400 pontos de alvo. Você sabe que esse tipo de operação geralmente acontece. Você encontrou uma divergência, alguma coisa no mercado, algum tipo de setup que você busca 400 pontos, tá? Então você precisa definir agora qual que é o seu stop. Meu stop vai ser de 200 pontos. Então vai ser 1 de risco para 2 de retorno. Ok. Então, a taxa de acerto que você vai analisar é quantas vezes ele vai lá no seu alvo antes de ir no seu stop. Tá? Então, parece óbvio, mas não é tanto. Você precisa ver quantas vezes ele acerta o seu alvo antes de atingir o stop. Quando a gente faz backtest, a gente vai ver isso aí. A gente vai definir aqui as operações, vai fazer elas no backtest e vai ver quantas vezes ele acerta o alvo antes de um stop. Aí depois disso você consegue configurar risco e retorno, você pode analisar se pode aumentar o seu risco, de repente pode aumentar o retorno para aumentar o número de contratos, você vai ver o payoff, o fator de lucro e as outras coisas, tá? O básico da taxa de acerto é isso aqui, ó, que já diz aqui, ó. Muita gente acha que alta taxa de acerto significa ser lucrativo, mas isso é um grande erro. Sozinha a taxa de acerto não garante lucro. O que realmente importa é como ela se combina com o payoff, tá? E não só com o payoff, com o edge também, que é a vantagem matemática que a gente vai falar ainda. Tá? Então significa que se um trader acertar 80% das vezes, mas se cada perda for muito maior que o ganho, a conta não fecha. Agora, se ele pode acertar até 40% das vezes, mas se cada ganho for maior, ele vai acabar ganhando dinheiro no longo prazo. É o que eu estava falando anteriormente. O cálculo da taxa de acerto, tá? A fórmula está aqui embaixo. Então, para quem quiser depois analisar melhor, fazer exemplos, pode pausar o vídeo aqui depois e analisar, beleza? Hoje nós vamos entrar nos cálculos. A única coisa que eu quero dizer é que a taxa de acerto ela é formada pelo número de operações vencedoras dividido pelo número de operações perdedoras, vezes 100, para ter um percentual. Então, aqui no exemplo, nós estamos usando aqui
63% de operações que foram vencedoras, 63 operações vencedoras, dividido por um total de 100 trades realizados. Isso significa o quê? Que é 63% a taxa de acerto desse teste, tá? Desse exemplo que nós estamos colocando, beleza? Além da taxa de acerto, existe o payoff, que vocês já devem ter ouvido falar, muita gente fala, né? Ah, o que importa é o payoff, o que importa é o payoff. Não é, só o payoff sozinho também não é o que importa, tá? Você tem que ter a taxa de acerto envolvida, o edge, né, que é a vantagem, e também o fator de lucro. Isso é um conjunto, nunca é só apenas um desses itens, beleza? Então, o que é o payoff? O payoff ele representa a relação entre o tamanho médio do seu ganho e o tamanho médio da sua perda. Em outras palavras, ele mostra quanto você ganha em média quando acerta, em comparação a quanto você perde em média quando dá errado a operação, quando ela é estopada, certo? E aí, como você vai interpretar isso? Toda vez que o payoff for maior que 1, você ganha mais do que perde em média, o que é um ótimo sinal, né? Então, isso mostra que você tem uma boa relação de risco-retorno. Quando o payoff é igual a 1, os seus ganhos e perdas são do mesmo tamanho. A sua lucratividade vai depender da taxa de acerto. Ou seja, se quando você ganha em média R$ 100, e quando você perde em média R$ 100, significa que a sua taxa de acerto é que vai dizer se você é lucrativo ou não. Ou seja, acima de 50% lucrativo, abaixo de 50% negativo. Agora, quando o payoff é menor que 1, quando você ganha em média valor menor do que quando você perde em média. Então, isso significa que você tem que ter uma alta taxa de acerto para ser lucrativo. Beleza, veja que não tem mistério nenhum e é parecido com aquilo que eu falei antes ali nos itens anteriores, tá? Então, aqui no payoff é igual a ganho médio dividido por perda média, certo? Então, aqui bem tranquilo. Além do payoff, tem o fator de lucro, que é bastante importante, tá? O fator de lucro mostra quanto você ganha para cada real que você perde, considerando que todos os seus trades entre ganhos e perdas são somados. Então, eu acho ele extremamente importante. Pensa assim, ó, se se eu ganho R$ 1,50 a cada R$ 1 que eu perco, então significa que se eu perdi R$ 100 em operações, eu ganhei R$ 150 em operações. Aí você vai ter 150 menos 100, você tem um lucro de 50. O fator de lucro vai te dizer isso, ele vai te mostrar na prática, na forma real, a quantos reais você ganha a cada R$ 1 que você perde. Você pode usar isso como base, tá? Vou dar um exemplo. Aqui na minha conta pública, no relatório que eu mostro todas as semanas aqui para vocês, eu vou abrir meu relatório de performance aqui de 2025 inteiro, e vocês vão ver que o fator de lucro que ele diz aqui é 1,26, certo? Aqui na taxa de acerto, no relatório do Profit, como ele pega os valores que estão do 0 a 0, quando você sai antecipado e tal, ele acaba ficando bagunçado. Mas o fator de lucro dá certo, porque o fator de lucro é justamente isso aqui, ó. O lucro bruto que você fez dividido pelo prejuízo bruto. Tá vendo? Vamos fazer aqui na prática. Eu tenho aqui, ó, 71.208 dividido por 56.657. Isso significa que é 1,2568. Arredondando, fator de lucro 1,26. Isso significa aqui que a cada R$ 1 que eu perco no day trade, eu ganho R$ 1,26. Tá? E por que isso acontece? Porque aí vem o conjunto da taxa de acerto e também aí do meu payoff. Isso acaba trazendo esse resultado, tá? Então eu sei que se hoje eu perdi R$ 300, por exemplo, se eu perder R$ 300 hoje, eu sei que a qualquer momento eu vou acabar ganhando, no longo prazo, 378. Então eu vou tirar 378 por 300 e eu sei que eu vou ficar com um saldo líquido de R$ 78. Beleza? Vamos voltar aqui. E aí é importante você saber o break-even, que é o ponto de equilíbrio, tá? No popular aí é o 0 a 0. Isso significa qual que é o percentual mínimo de acertos que você tem que ter para ficar no 0 a 0, tá? Então, entre ganhos e perdas, para ficar no 0 a 0, qual que é o percentual mínimo que eu tenho que acertar? Isso aqui também é uma conta fácil. No momento que você já sabe o seu payoff, que nós falamos antes, você vai fazer 1 dividido por 1 mais payoff. Então, digamos que o payoff era 0,75. Então, a conta é 1 dividido por 1 mais 75, que é 1,75, que vai dar 0,57. Isso significa o quê? Que para ficar no 0 a 0, esse setup aqui, esse operacional, teria que acertar no mínimo 57,14% das vezes. Ficou 57,14, ele fica no 0 a 0 financeiro, porém as taxas vão acabar jogando ele para o negativo.
certo? Apenas para a gente poder ter uma ideia, porque o que vai importar mesmo no dia a dia é a vantagem matemática, o edge, que é chamado de edge, tá? A vantagem matemática é o que torna a estratégia lucrativa no longo prazo. É a diferença entre ganhar dinheiro por sorte e ganhar dinheiro porque o seu método tem uma probabilidade real a seu favor, certo? E aqui é bem simples de calcular, tá? Ou se você calculou antes ali o break-even, você sabe que do seu 0 a 0, que era 57%, tudo que você acerta acima desse 0 a 0 é a sua vantagem matemática. Então, se foi 67% das vezes você acertou e 57% era o 0 a 0, então é 67 menos 57, significa que a sua vantagem é 10%. É aqui que separa o ganhador do perdedor. Porque quando você tem uma vantagem matemática, quando você está aqui com um percentual positivo, significa que no longo prazo, a cada X operações que você faz, essa vantagem é o que vai te deixar positivo, tá? O cálculo um pouco mais complicado de se fazer é fazendo assim, ó, pegando essa taxa de acerto vezes o payoff menos taxa de erro, tá? Então, ó, se foi 60% a taxa de acerto, o payoff é 1,5, então o cálculo será 0,4 vezes 1, que é a taxa de erro, ou melhor, que é ainda aquele cálculo, vai dar 0,9 menos 0,4, que é a taxa de erro, que vai dar 0,5, ou seja, a probabilidade aqui é de 50% em cima do risco. Aqui é um cálculo mais complicado, você não precisa ficar calculando isso na calculadora. Inclusive, eu tenho aqui uma planilha que eu vou mostrar para vocês, que quando eu já até tinha colocado para download em outro vídeo, que se você lançar lá todas essas operações do dia a dia, não precisa nem ser em backtest, lançando as operações que você faz todos os dias na planilha, ela vai te dar esse resultado que você vai ter ver em algum momento a vantagem matemática, o fator de lucro, o payoff de cada tipo de operação, tá? Lembrando que quando você tem aí mais de uma estratégia, esse conjunto de informações que nós falamos aqui é para cada estratégia individualmente, beleza? Aqui então a gente vai ver o seguinte, ó, por que o Edge é tão importante? Que é o ponto forte aqui do vídeo de hoje, tá? Um trader sem edge, ele depende da sorte. Ele pode ganhar por um tempo, mas devolve tudo depois. Aqui a gente já viu vários casos, tá? Se a gente abrir o YouTube, a gente vê vários casos de traders assim. Ele está ganhando, porém ele não sabe, porque de repente ele não fez esses cálculos, ele não sabe que o edge dele não é positivo, ele não tem vantagem matemática. Então ele de repente está usando aí um risco muito alto, um retorno muito curto, então ele vai acertar várias vezes, ele está acertando, 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 mas quando ele erra, ele perde todo aquele volume de lançamentos e de valores que ele foi acumulando. Isso mostra que a vantagem dele em matemática é negativa e ele acaba devolvendo tudo que ele tinha, tudo que ele estava fazendo e não consegue ganhar. É diferente do drawdown. O drawdown que a gente fala, que é um rebaixamento da conta, é quando a gente está tendo dias positivos até que a gente chega na parte da nossa estatística que vem os erros, tá? Vem as operações que dão errado. Então começa a dar operação errada, você toma loss, toma loss, toma loss. Só que pensa o seguinte: essa sequência de loss que acontece, a gente não tem como saber quantas vezes seguidas vai acontecer. Inclusive, uma moeda, quando a gente pega no cara coroa, se a gente jogar aí 10 vezes, pode acontecer de dar 8 vezes cara. E aí, de repente, você faz de novo esse mesmo teste, vai dar 6 vezes cara de novo. Sabe? Então, não tem como a gente prevenir. Não tem como a gente prever, aliás. Então, significa que é justamente esse conjunto de informações com o Edge que vai deixar a gente tranquilo para poder operar, sabendo que no longo prazo a gente vai recuperar do drawdown e vai tornar a nossa conta positiva novamente. A gente vai chegar num novo topo financeiro. Tem vários exemplos aqui de traders OTT que passaram por vários drawdown, porém eles foram recuperando porque sabiam que era apenas um drawdown, sabiam que a estratégia deles era positiva, é positiva no longo prazo. Então eles seguiram fazendo tudo o que tem que ser feito sem mudar a estratégia. A própria estatística se encarrega de levar novamente os valores para um novo topo, beleza? Agora, um trader com edge positivo, ele ganha dinheiro mesmo quando ele está errando, porque estatisticamente o sistema dele é favorável, beleza? Ter edge é como se você fosse o cassino, tá? O cassino também perde algumas rodadas, porém ele tem um sistema, ele tem um edge positivo. Ele sabe que se a pessoa que está apostando lá no cassino continuar jogando a noite toda, ou várias pessoas jogando, ele sabe que no final ele vai ficar positivo, mesmo que esse edge seja pequeno. Só que se o edge for pequeno, ele precisa jogar mais gente jogando, mas ele vai conseguir ficar positivo depois, tá? Aqui, quando nós temos a vantagem positiva, a vantagem matemática, nós somos o cassino, certo? Então aqui diz assim, ó,
o verdadeiro papel do trader é: um trader profissional não busca adivinhar o mercado. A gente nunca tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. A gente só vai executar o nosso plano. Então, ele busca executar o plano que tem um edge positivo e repete esse plano diariamente com disciplina. Por isso que eu repito que se você tem uma única estratégia, é muito mais fácil você repetir essa única estratégia todos os dias. Se você tem uma estratégia só, validada, você conhece os números, repetir ela todos os dias vai te dar um resultado maior do que você ter várias estratégias, sendo que uma você validou e as outras estão ruins, as outras não têm validação. Porque essas outras vão acabar tirando o dinheiro da estratégia que está funcionando, certo? Então, voltando aqui, a gente pode dizer o seguinte, ó, com isso, o resultado individual de um trade não importa tanto, porque o foco está no resultado da amostragem, nas estatísticas, o foco no longo prazo. Em resumo, o edge é a expectativa positiva de lucro ao longo do tempo e é o que transforma o seu método em um negócio previsível, e ele surge da combinação entre taxa de acerto, payoff, disciplina na execução. Certo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui na minha planilha, vai ficar aqui disponível para baixar gratuitamente, como você pode fazer, tá? Todos esses dados que estão aqui na planilha são os dados públicos de todas as operações que eu fiz esse ano nessa conta que está aqui no canal, na conta que eu mostro diariamente nas operações. Se você baixar essa planilha, vá primeiro aqui na aba Setup, vou colocar aqui ó, em azul, para vocês visualizarem. Vá nessa aba aqui, ó, Setup, primeiro, e você vai preencher com o nome do seu operacional. Se você tiver mais de um, você vai colocando aqui. Tá? Eu tenho, por exemplo, um tipo de rompimento em desequilíbrio, um rompimento de pivô, um desequilíbrio fraco, um equilíbrio com falha, um equilíbrio com barra de sinal, falha de gap, give up e trades que são fora da técnica. Eu sempre marco isso aqui porque eventualmente a gente acaba fazendo uma operação fora da técnica. Tá? O ideal é não fazer, mas não vamos mentir. Eventualmente, algumas vezes pode acontecer. Tem traders que conseguem ser disciplinados a ponto de nunca sair da técnica, mas eu eventualmente acabo saindo da técnica, tá? Depois você vai preencher diariamente aqui, ó. Vamos entrar como se fosse o próximo dia. Vou pegar o último aqui para mostrar para vocês. Ó. Tá? Aqui, ó. Está desformatado aqui na planilha que eu acabei lançando os dados. Mas vamos fazer que fosse hoje, do dia que eu estou gravando. 11/10/2025. Eu entrei num trade que foi de rompimento. Vou marcar aqui, que foi de rompimento, ou de equilíbrio. Vou colocar o número da barra que eu utilizei, na barra que eu entrei, a número 30. Quantidade de pontos de stop, digamos que eu entrei aqui com stop de 300 e um alvo aí de 250, certo? Coloco o número de contratos que eu utilizei, digamos que eu utilizei 5. E aqui depois eu vou colocar aqui o resultado. O resultado deu ganho, deu 250 pontos. Se eu tiver o main e o map aqui da plataforma, eu preencho, senão eu não preencho nada. A técnica foi correta? Se foi sim, eu vou marcar aqui. Se foi não, ele vai baixar a minha taxa de assertividade, que é a capacidade que eu tenho de executar esse método. E se eu tiver desistido do trade no meio do caminho por algum motivo, eu colocaria aqui que sim e diria se depois ele foi no alvo ou no stop. Isso me ajuda a tomar decisões, certo? Com base nessas informações que eu vou preenchendo aqui diariamente, você pode usar isso para fazer backtest ou você pode usar no dia a dia, como um diário de trade mesmo. Então, depois disso, você vai entrar na aba Resultados, que é essa aba aqui do meio, que aqui é que vai trazer os resultados, tá? Nos resultados, ele vai trazer aqui um compilado de tudo que nós falamos hoje aqui no vídeo, que é somando todos os trades, eu vou marcar aqui, ó, um retângulo, somando todos os trades que foram realizados, independente do operacional que foi utilizado. Então, aqui, ó, se eu pegar aqui tudo que foi realizado nessa conta pública esse ano, eu tenho aqui uma taxa de acerto de 62,26%. Ele desconsidera aqui os que são no 0 a 0. A minha média de ganho foi desse valor, minha média de loss foi nesse valor. O meu payoff está aqui, 0,76, é um payoff abaixo de 1, mas ok, a taxa de acerto é maior, né? Se eu acertar 56% das vezes, eu fico no 0 a 0, mas eu acerto, na verdade, ó, vamos colocar aqui, ó, se eu acertar 56%, eu fico no 0 a 0, mas eu acerto 62%. Tá? Então, a minha vantagem estatística é 5,46%. Isso considerando todos os trades que eu faço, inclusive os que foram fora da técnica, os que deram stop e tudo mais. Meu fator de lucro geral é 1,26931. Isso significa, que a gente viu antes ali,
que a cada R$ 1 que eu perco, eu ganho em torno de 1,26 reais, tá? Meu risco-retorno efetivo tem sido, em média, 1 de risco para 0,76 de retorno, certo? A taxa de acerto geral, então, é 62,26 e a assertividade, que é o quanto eficiente eu fui na realização das operações, foi 92,72%, certo? Isso se eu englobei todas as operações que eu faço. Mas o que é interessante nessa planilha é que mais abaixo, vocês vão ver que eu coloquei aqui, ó, os resultados individualizados por estratégia. Então a gente consegue ver uma a uma qual estratégia que está dando bom resultado, qual que não. Então eu tenho aqui, por exemplo, as estratégias de rompimento, que é as que eu mais gosto. Eu fiz 201 trades esse ano. Tá? 117 deu gain, 62 deu loss e 22 saiu no 0 a 0. Então foi 65% de taxa de acerto no ganho. Aqui o valor total de lucro bruto, total de prejuízo, a média de lucro, ou melhor, a média de loss, a média de lucro, a média de prejuízo, o payoff dessa estratégia, que é 0,78. O meu 0 a 0 nessa estratégia é 56%, e eu tenho uma vantagem de 9,37, uma ótima vantagem, e um fator de lucro de 1,48. Então significa que a cada R$ 1 que eu perco, eu ganho 1,48 nessa estratégia, tá? Depois eu tive menos operações aqui em outras estratégias, então até fica ruim de fazer uma amostragem maior, mas para explicar para vocês, vou pegar aqui um caso que o resultado não tem sido bom, que é desse aqui, ó, equilíbrio na falha, tá? São as operações de equilíbrio que eu faço sem barra de sinal. Estou operando contra movimento. Eu fiz 31 operações dessas esse ano, 16 deram ganho, 12 deram loss e 3 ficaram no 0 a 0. Então você vai dizer, tá, mas 16 ganhou e 12 perdeu, então na verdade você estaria lucrativo nesse tipo de operação, tá? Mas olha só, a minha taxa de acerto nessa operação é 57%, o meu payoff é de 0,61, o meu 0 a 0 eu teria que acertar 61,93% das vezes para poder ficar no 0 a 0, mas como eu acerto 57%, esse operacional, esse ano aqui na conta pública, está me dando uma vantagem matemática negativa. Então, é uma desvantagem matemática de 4,79%. E o fator de lucro está menor do que 1. Então, eu sei que esse tipo de operação, esse ano, não me está trazendo lucro, ele está me dando prejuízo nas minhas operações. Porém, eu sei, pelo meu histórico aí de 2 anos e meio, que no geral ele é positivo. Então, eu vou continuar fazendo porque eu já conheço o meu operacional. Agora, se eu não conhecesse, estivesse fazendo apenas esse ano, esse operacional aqui, eu poderia abandonar esse aqui, poderia abandonar os que são fora da técnica, óbvio que felizmente os fora da técnica deu muito ruim, eu tenho que me manter na disciplina, e eu ficaria fazendo apenas os operacionais que dão lucro, que é esse aqui e esse aqui. Eu insistiria naqueles que dão lucro e abandonaria aqueles que não dão lucro. Com isso, eu vou acabar otimizando o meu operacional e o meu resultado no longo prazo vai ser maior, vai ser mais vantajoso. Beleza, pessoal? Espero que não tenha ficado muito chata essa aula. É uma aula um pouco mais técnica, né? Sobre um assunto que é importante, mas que é difícil até de explicar assim no dia a dia, explicar através de um vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto aí, coloca nos comentários que eu faço mais vídeo adiante. Mas de qualquer forma, deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo. Eu quero saber o feedback de vocês, se vocês acham que faz sentido, se vocês querem debater alguma questão aqui de número, se vocês querem que eu tirar alguma dúvida, eu respondo todo mundo. Se você quiser, pode colocar nos comentários aqui ou no Instagram, o Trader Sério, que eu vou responder vocês com o maior prazer, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, isso ajuda o meu canal a aparecer para mais pessoas e mostra que vocês gostam do conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço mostrando as minhas operações e o relatório de performance que eu mostro todas as semanas, tá? Então, fiquem com Deus, vamos começar uma nova semana, se Deus quiser, e até o próximo vídeo.